Olá pessoal, professor Bruno aqui novamente falando. É um prazer mais uma vez estar com vocês. E hoje aqui, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui aos nossos conteúdos, né, da disciplina de matemática financeira. Até então, pessoal, a gente vinha falando da parte que envolvia o regime de capitalização simples, né? A gente começou falando, fazendo um pouquinho daquelas revisões, daqueles conteúdos mais básicos, razão, proporção, grandezas, regra de três. Aí, posteriormente, a gente passou para a parte de regime de capitalização simples, né? Onde a gente tratou a parte de juros simples e desconto simples, né? Na parte de juros simples, a gente viu basicamente que a gente tem algumas fórmulas para aplicar para quem gosta dessa questão da fórmula, mas o que eu também gosto, quero que você fixe bem, é o entendimento de como funciona o regime de capitalização simples. Que, resumidamente, o que acontece no regime de capitalização simples? A taxa de juro incide unicamente, sempre ou unicamente, em cima daquele valor inicial, daquele capital inicial. Se a gente estiver falando de uma operação de desconto, o desconto vai incidir sempre sobre aquele valor principal. Essa é a principal característica do regime de capitalização simples. Eu até já citei para vocês, né, como é que funciona mais ou menos o regime composto, mas não custa nada lembrar. Então, pessoal, antes de mais nada, vou tentar novamente explicar para vocês como funciona o regime de capitalização composto aqui nessa aula de hoje. Vou mostrar para vocês uma comparaçãozinha entre o regime simples e o regime composto e também mostrar aqui algumas formas de converter a taxa de juros quando é necessário, porque lembra lá no juros simples também, no desconto simples, estava falando que o tempo e a taxa têm que estar necessariamente na mesma unidade de tempo, certo? Aí, o que eu sugiro a vocês? Sempre que procurem converter o tempo. Por que converter o tempo? Porque o tempo é mais fácil de você converter. Todo mundo sabe que um ano são 12 meses, por exemplo. Um ano são 2 semestres. Um semestre são 6 meses. E por aí vai. Já quando você vai converter a taxa, você pode um pouco se confundir, principalmente quando vai do regime de capitalização simples para o regime de capitalização composto. Por quê? Porque no regime simples, a gente vai simplesmente obedecer à proporcionalidade. Como assim, Bruno? Ó, 1% ao mês no regime de capitalização simples, ele é proporcional a 12% ao ano. Bastaria multiplicar por 12. Então, sempre que for um regime simples, é bem fácil de converter. Por exemplo, 6% ao semestre. Essa taxa aqui corresponde, por exemplo, a 2% ao bimestre, porque um semestre são 3 bimestres, né? Então você pode ver que é simplesmente uma questão de proporcionalidade, bastando ou multiplicar pelo valor ou dividir pelo valor. No caso aqui, ó, ficou 6 dividido por 3, que dá os 2%. Então, você vê que é bem simples, mas quando você vai para o regime composto, eu vou mostrar hoje que tem outra forma. Mas vocês têm que saber, porque infelizmente tem questão que a gente vai ter que aplicar essa questão da conversão, principalmente quando eu for falar da próxima parte do conteúdo, que vai falar de taxa nominal e taxa efetiva. E você vai ver que para fazer a transformação da taxa, encontrar realmente a taxa efetiva em uma operação de crédito, a gente vai ter que fazer uma maneira diferente, que é o que a gente vai chamar de taxa equivalente, que é o que eu vou explicar hoje. Ok? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, vamos aqui entender o que é o regime de juros compostos. Juros compostos são aqueles que, em cada período financeiro, a partir do segundo, é calculado sobre o montante relativo ao período anterior. O que é que significa isso, pessoal? Lembra que lá no juros simples eu sempre falei, o juro vai sempre incidir sobre o capital inicial. Já no regime composto é o seguinte, você deve 100, o juro é de 10%. Quando passa um mês, o juro não vai, o montante da dívida não vai ser mais 100, vai ser 110. Aí vem a diferença, que no regime simples, o juro ele vai incidir novamente lá em cima do 100 no segundo mês. Já no regime composto, esse juro já vai começar a incidir sobre o 110. Então, ele incorpora esse juro ao capital
Então, é por isso que ele é calculado sempre sobre o montante relativo ao período anterior. É por isso que a gente vê aquele termo, juros sobre juros, certo? Então, vamos lá. Então, no regime de juro composto, ele é calculado sempre sobre o resultado da aplicação anterior, ou seja, ocorre o juros sobre juros. Acompanhe na tabela a seguir, pessoal, a gente vai fazer uma tabelinha da evolução do montante de R$ 1.000 a uma taxa de 2%, tanto no regime de juros simples como no regime de juro composto, para você compreender como é que funciona essa situação. Pois bem, né? Então, inicialmente a gente vai ter um montante de R$ 1.000, né? Tanto aqui no regime de juros simples como no regime de juro composto. A gente falou que vai ser uma taxa de 2% ao mês, né? Então vamos ver como é que vai funcionar a evolução desse capital, desse montante inicial de R$ 1.000. Então, em se tratando de juros simples, né? Os juros ele vai incidir sobre o capital inicial. Então aí você vê, ó, como passou um mês, né? Então vai ficar 1.000 vezes a taxa, que é 0,02, né? Porque 2% a gente já falou que é 0,02. Então 1.000 vezes 0,02 vezes 1, que passou apenas um mês, que dá 20. Então quando você soma vai dar 1.020. Então após o primeiro mês a dívida vai estar 1.020. Em se tratando de juro composto, vai estar da mesma forma, né? Como passou só um mês, o juro vai incidir sobre o capital inicial, que ainda é 1.000. Então 1.000 vezes 0,02 dá 20, então dá 1.020. Agora você vai começar a observar a diferença. Ora, em se tratando de juros simples, novamente o juro vai incidir sobre o capital inicial, ó, que é R$ 1.000. Como no caso são 2 meses, então vai ficar 2 vezes 0,02 vezes 1.000, que dá 40, então dá 1.040. Já no então ó, você vê, ó, que a taxa incidiu lá sobre o valor inicial, sobre os 1.000. Então, ó, a gente pegou aqui o capital inicial, que é 1.000, e somou mais 40, né? No caso, são os juros referentes a 2 meses. Já no regime composto, ó, foi o que eu falei, a taxa de juros vai incidir sobre o montante anterior. Então, ou seja, a gente tinha 1.020, então vai ficar 1.020 e a taxa de juros não vai mais incidir sobre os 1.000, vai incidir sobre os 1.020. Então, por isso que ficou 1.020 vezes 0,02, que vai dar R$ 40,40, e quando você soma com 1.020 vai dar R$ 1.040,40. E assim sucessivamente, ó. No terceiro mês, do mesmo jeito, ó. Como é sobre o valor inicial, 1.000 vezes 0,02 vezes 3, né, que é o período que passou, 3 meses, que vai dar 60, e somando vai dar 1.060. E aí, ó, novamente, ó, quanto que a gente tinha? Ó, 1.040. Então vai ficar 1.040,40, aliás, mais a taxa de juros vai incidir, ó, sobre o montante anterior, ó, que é R$ 1.040, R$ 1.040,40. Então você vai vendo, ó, que no regime de capitalização composto, de fato, o montante vai ficando sempre maior do que no regime de capitalização simples. É óbvio, porque a taxa de juros calculada sobre 1.020, por exemplo, é maior do que a taxa de juros calculada sobre 1.000. Então é por isso que até que as instituições financeiras utilizam o regime composto. Por quê? Porque eles ganham mais. Então, se vocês forem emprestar dinheiro, né, para alguém, emprestem a regime de juros composto, porque aí você ganha mais. E se você for negociar com alguém, né, se a pessoa não tivesse conhecimento, você fala, ah, pô, me empresta juros simples, porque quando você for pagar essa pessoa, se for juros simples, você pagará menos do que você pagaria se fosse no regime de juros composto, certo? Então, é até uma questão legal também que tem que ser discutido, porque, se eu não me engano, o Código de Defesa do Consumidor, ele preza algumas coisas de como deve ser aplicado para não caracterizar uma relação abusiva. Porém, né, aqui no nosso caso, na minha disciplina, a gente não trata tanto isso. Estou mostrando para vocês principalmente a diferença. E aí, quando você vai para um intervalo de tempo muito grande, essa diferença aqui ela pode se tornar considerada. Tanto é que é por isso que quando você vai comprar um carro, você financia 30 mil, quando você vai ver no final das contas, você pagou 50 mil. Por quê? Porque lá é muito tempo, são 60 meses, por exemplo. Você vai comprar uma casa, que a casa custa 200 mil, ao final do financiamento você pagou 400. É muito juro. Por quê? Porque o tempo é maior. Então, quanto maior o tempo, maior vai ser o montante que você vai pagar. Uma casa de 200 você paga 400, o dobro, né? Só que também são 30 anos pagando. E aí, dando continuidade, né, você vai vendo o que vai acontecendo aqui com o montante, né? Vai sempre ficando maior na relação dos juros compostos.
E aí, baseado nisso, né, ó, o que que a gente vai observar? Que no regime de juro composto, o montante no primeiro período é o capital mais o capital vezes a taxa, que dá C, que bota no C em evidência, né? C que multiplica 1 mais I. Se você observar, a gente poderia até botar aqui, ó, elevado a 1, porque qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo. É só para a gente deduzir a fórmula. Após o segundo mês, ó, é o montante anterior que mais o montante anterior vezes a taxa, né? Porque a taxa de juros sempre vai incidir sobre o montante anterior. Então fica M1 que multiplica 1 mais I. Mas quem é, ó, M1, ó, você vê que aqui a gente já tem um M1. O M1 não é C que multiplica 1 mais I? Então substitui aqui nesse M1, ó. Aí o que vai acontecer? Ó, vai ficar o montante após o segundo mês é o M1, né, ó, que é C que multiplica 1 mais I, vezes 1 mais I. Então fica C que multiplica 1 mais I ao quadrado. Então, ou seja, o montante após o primeiro mês é C que multiplica 1 mais I elevado a 1. O montante após o segundo mês é o capital que multiplica 1 mais I ao quadrado. E assim sucessivamente. Ó. Se você observar, o montante 3 é o montante 2 mais a taxa de juros aplicada no montante 2. E quando você faz aquela mesma substituição, quem é M2? É C que multiplica 1 mais I ao quadrado. Ó. Então vai ficar ó, C que multiplica 1 mais I ao quadrado vezes 1 mais I. Conserva a base, ó, 1 mais I vezes 1 mais I. Conserva a base, somos os expoentes. 2 mais 1, 3. Ou seja, após o terceiro mês, C que multiplica 1 mais I elevado a 3. Então, já deu para ver aqui a lógica, né? Ó, então, quanto mais tempo passa, se fosse o quarto mês, ó, vai ficar C que multiplica 1 mais I elevado a 4. Logo, né, deduzindo a fórmula, após um período de T meses, por exemplo, o que vai acontecer? Se fosse 10 meses, ia ficar o montante é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a 10, por exemplo. Então, para um tempo genérico, porque a questão não vai, ela pode dizer 2, 3, 5, 10, 20, 50 meses. Então, numa operação de juro composto, o montante de uma operação é o capital que multiplica 1 mais I elevado ao tempo. Essa, pessoal, vamos dizer assim, toda questão de que envolve o cálculo de um juro composto, você vai provavelmente utilizar essa fórmula aqui. Então, no juro composto, essa fórmula é a que vai ser mais utilizada. E vem aquele detalhe novamente. O tempo e a taxa na mesma unidade de tempo, certo? Na mesma unidade de tempo. Beleza, pessoal? Aí é o que eu orientei. Se possível, transforme o tempo. Porque para transformar a taxa, a gente vai precisar fazer um negócio diferente daquela proporcionalidade que a gente fazia lá no regime de juros simples. Tá bom, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Então, montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado ao tempo. Um exemplo. Considere um capital de R$ 200 aplicado à taxa de 10% após 4 meses. Se fosse no regime de juros simples, ó, lembra como é que era a fórmula lá no juros simples, que eu botava o cálculo do montante? Montante é igual ao capital que multiplica C, M é igual a C que multiplica 1 mais IT. Isso aqui é lá no regime simples. Então, quando você vai observar, ó, substituindo, ó, o C é 200, 1 mais o I, que é 10%, fica 0,1, e o T, 4. Ó. Então, você encontra que o montante após o final de 4 meses vai ser 280. Já no regime de juro composto, ó, mesma coisa, ó, R$ 200 a taxa de 10%, que é 0,1, após 4 meses. Ó, o que vai acontecer? Ó? Montante, ó, montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Quem é o capital aplicado? Ó, R$ 200. O I, que é a taxa, fica 0,1. Ou seja, a gente colocou 0,1. E o tempo, no caso, são 4 meses. Aqui a gente pegou aqui mostrando, se fosse um mês, 220. Se fosse 2 meses, 242. Mas, como o exemplo fala, após 4 meses, você pode fazer direto. Quem é o montante após 4 meses? É C que multiplica 1 mais I elevado ao tempo. 200 que multiplica 1 mais 0,1 elevado a 4. Calculadorazinha científica. 1,1 elevado a 4 vai dar igual a... você varrer na calculadora, né? Não sei o que faz de cabeça. Multiplicando o resultado por 200, vai ficar igual a 292,82. Então, se você voltar lá no exemplo anterior, no slide anterior, você vai ver que
o montante após os 4 meses, né, é diferente. Se não me engano, lá deu 280, aqui deu 292. Então, 4 meses já deu uma diferença de R$ 12, não é pouco, não. Certo, pessoal? E aí, então, em se fala de juros compostos, basicamente você vai utilizar aquela fórmula ali. Montante igual ao capital que multiplica 1 mais i elevado ao tempo. Só que eu já falei para vocês, né? A taxa e o tempo vão ter que estar necessariamente na mesma unidade de tempo. E se tiverem em unidade diferente, tentem transformar o tempo. Mas se eu quiser transformar a taxa, pois bem, é o que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, nas operações financeiras que envolvem rendimento de juros, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade de tempo. Se o tempo for em meses, a taxa tem que estar ao mês. Se for em anos, a taxa ao ano e vice-versa. Caso não esteja, a sugestão é converta o tempo para a mesma unidade da taxa. Mas em se tratando de juro composto, caso se queira converter a taxa, a gente vai utilizar a taxa equivalente. Lembra que lá no juros simples o que a gente fazia? Proporcionalidade. Ou multiplica ou divide, dependendo da conversão que você está fazendo. Já aqui no regime composto é um pouco diferente. Ó, duas taxas são denominadas equivalentes quando aplicadas a um mesmo capital, em um mesmo período de tempo, produzem montantes iguais. Lá no juros simples, de novo, quando a gente fazia aquela proporcionalidade, 1% ao mês e 12% ao ano, o mesmo capital após um ano, né, no caso, ou 12 meses, que é a mesma unidade, é o mesmo tempo, geraria o mesmo montante. Já no juro composto, a gente acabou de ver, a gente mostrou aqui um exemplo que após 4 meses, né, dá um valor diferente lá do regime simples, né? E isso acontece também se a gente pegar a taxa de 1% ao mês e 12% ao ano, que são taxas proporcionais, se a gente aplicar em um certo capital qualquer, no valor de R$ 100, durante um ano, por exemplo, que são 12 meses, vai gerar valores diferentes. Então, para ser taxa equivalente, quando aplicada a um mesmo capital, em um mesmo período de tempo, produzem montantes com valores iguais. Vamos mostrar aqui agora. Então, assim sendo, ó, duas taxas, por exemplo, IA, que eu vou chamar de taxa ao ano, e IMzinho, que eu vou chamar de taxa ao mês, são equivalentes se aplicados a um capital C qualquer durante um ano, né? Porque um ano são 12 meses, né? Então, aqui um ano, vou até botar assim, ó, ou 12 meses, que é a mesma coisa, né? Então, para serem equivalentes, a taxa ao ano e a taxa ao mês vão ter que produzir um mesmo montante em se tratando da aplicação em relação ao mesmo capital. Então vai ser o seguinte, ó, o montante da primeira operação, no caso, se a taxa for ao ano, fica C que multiplica 1 mais I elevado a 1, que é um ano. E se for em relação ao mês, né, fica C que multiplica 1 mais IM elevado a 12, que, ó, então você observa, o capital é o mesmo, a taxa aqui é ao ano, então fica elevado a 1, porque é um ano. Aqui, como a taxa é um mês e o tempo, no caso, seria um ano, né? Então, vai ficar 12 meses. Então, para ser equivalente, esses montantes vão ter que ser iguais. Então, ó, como são iguais, C que multiplica 1 mais a taxa ao ano, elevado a 1, é igual a C que multiplica 1 mais a taxa ao mês, elevado a 12. Então, cortando aqui o C, ó, vai ficar o quê? 1 mais a taxa ao ano elevado a 1 é igual a 1 mais a taxa ao mês elevado a 12. Então, você pode ver que vale essa relação entre taxa ao mês e taxa ao ano. E isso, pessoal, vai valer para qualquer, qualquer relação de tempo. Ó. Se a gente fosse pegar, por exemplo, de ao ano para ao trimestre, ó, você pode fazer a observação. Ó. Um ano são 12 meses, né? Ó. Se fosse de ao ano, por exemplo, para ao semestre. Um ano, ó, são 2 semestres. Então, basta a gente observar sempre essa relação. Então, ó, as taxas de 6% ao ano e 2,956% ao semestre são equivalentes. Ó. Vou mostrar aqui como. Ó. 6% ao ano, a gente já sabe que é 0,06. Então, vai ficar ó, 1 mais a taxa ao ano, 1 mais a taxa ao semestre. Um ano são 2 semestres. Então, vai ficar ó, 1 mais 0,06, né, elevado a 1, será igual a 1 mais a taxa ao semestre elevado a 2, certo? Então, aqui, ó, como está uma potência, quando a gente
entre aspas, passa para o outro lado, né? Aplica a propriedade inversa, vai dar raiz quadrada. Então, vai ficar que 1 mais a taxa ao semestre é a raiz quadrada de 1,06. A raiz quadrada de 1,06 na calculadora dá 1,02956. Então, 1,02956 menos 1 vai ficar 0,02956, que é 2,956% ao semestre, né? Então, de fato, 6% ao ano e 2,956% ao semestre são equivalentes. Então, pessoal, caso você queira transformar taxas em regime de capitalização composta, você vai ter que utilizar este método. Ó, por exemplo, aqui outro exemplo, é a taxa de 6% ao ano. 6% ao ano, no caso, né, a gente já sabe que é 0,06, a gente acabou de ver. Se a gente quisesse converter para ao trimestre, ó, aquele mesmo sistema, ó, 1 mais a taxa ao ano é igual a 1 mais a taxa ao semestre. Um ano possui, aliás, trimestre, né? Ó, perdão, trimestre, né? Vou apagar aqui. Então, 1 mais a taxa ao trimestre. Aí, um ano são 4 trimestres. Então, basta substituir, vai ficar, ó, 1,06, que é 1 mais 0,06, né? Ó, elevado a 1 é igual a 1 mais a taxa ao trimestre elevado a 4. Aí esse 4 vem para o outro lado aqui como raiz. Então você vai encontrar o quê? Que 1 mais a taxa ao trimestre é igual a raiz quarta de 1,06. Aí isso aqui, pessoal, você não precisa saber fazer cabeça, não. Isso aqui você tem que fazer com o auxílio da calculadora. Deixa eu fazer bem aqui no meu celular. Então ficaria que a raiz quarta de 1,06 vai dar igual a então vai ficar aqui 1 mais a taxa ao trimestre vai ser igual a 1,0147 aproximadamente. Então esse 1 que está somando vai para o outro lado subtraindo. Então a gente vai encontrar que a taxa ao trimestre é igual a 0,0147, né? Porque vai ficar menos 1 que vai subtraindo. Que isso aqui vai ser igual a 1,47% ao trimestre. Certo? Então, ó, você observa que se a gente fosse obedecer a proporcionalidade, né? A gente ia ver o quê? Que 6% ao ano, no caso, como são 4 trimestres, você divide por 4 ia dar 1,5%, né? Só que aqui não, aqui no caso ó, vai dar 1,47 porque a gente está trabalhando com regime composto, certo? Então, tentem aí depois fazer, se fosse para converter para o bimestre. Vou até botar aqui só a fórmulazinha. 1 mais a taxa ao ano é igual a 1 mais a taxa ao bimestre. Um ano possui quantos bimestres? 6. Pronto. Substituo aqui por 0,06. Aí, esse 6 que é com potência, quando a gente para o outro lado, ele vem com raiz, né? E aí aplica a raiz sexta. Aí, pessoal, qualquer coisa, se vocês não tiverem habilidade para usar a calculadora científica ainda, vocês podem entrar em contato com o tutor, ou então entrar em contato comigo, que a gente vai tentando mostrar como é que funciona as funções da calculadora científica. Para quem não sabe o que é uma calculadora científica, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui direitinho, ó. Essa calculadora que tem mais opções, né? Então é importante que vocês tenham, principalmente quando vocês forem para o encontro presencial, porque se tiver alguma dúvida lá é a hora de sanar como é que funciona a calculadora científica, certo? Aí para quem não sabe, vou tentar também expor aqui na tela, o celular ele possui também uma calculadora científica. Essa calculadora que está aqui no celular, deixa eu ver se dá para ver direitinho. Espera aí. Ah, dá para ver mais ou menos. Aqui é a calculadora normal, convencional do celular, né? Aí o meu celular, ele tem uma opçãozinha aqui que ele converte eu acho que é esse, bem aqui assim que está aqui lá de cá. Com licença. Aí você já viu ó, que quando você aperta esse botão, ele já mudou para essa calculadora que tem
várias opções, ó, que se assemelha mais à calculadora científica, certo? Tem celulares que já dá direto, mas você pode observar no seu celular aí como é que funciona a questão da calculadora, tá bom, pessoal? Então, sempre que precisarem converter a taxa, vai ser utilizando este método. Exemplo, um capital de R$ 1.500 foi aplicado numa caderneta de poupança, né, que rendeu 1,2% ao mês. Qual é o montante após 6 meses? Direto, ó. A gente já sabe que para você calcular o montante ao final de um período no regime de juros composto, o montante é igual a capital, multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, é só substituir, ó. Quanto é a taxa no caso aqui, ó? 1,2%. 1,2%, a gente já sabe que é 0,012, né? Porque a vírgula, ó, volta duas casas. Então, estava aqui, né? 1, 2, então ficou 0,012. Então, é só substituir aqui, elevado a 6. 1 mais 0,012 dá 1,012, elevado a 6. Então, calculadora multiplicando vai dar R$ 1.611,29. Então, se você estiver rendendo 1,2% ao mês, 1.500 ao final de 6 meses vai virar 1.611. E o outro exemplo aqui para a gente finalizar esse vídeo é uma dívida contraída a juros compostos, pessoal, com taxa mensal constante, aumentou 69% em 2 meses. O que é que significa isso? É como se a gente tivesse que a taxa de aumento fosse 69%. Perdão, peraí. É como se a taxa fosse 69% ao bimestre. Qual era a taxa mensal de juros? No caso, como é um regime de juro composto, não é só dividir por 2, não. Então, o que é que você teria que fazer? Teria que fazer aquela conversão utilizando a taxa equivalente. Ó. Então, vai ficar, ó, que o que é que seria a conversão que eu digo? Ó? 1 mais a taxa ao bimestre é igual a 1 mais a taxa ao mês. Um bimestre são quantos meses? 2 meses. É por isso que aqui ficou 1 mais 0,69 elevado a 1, você botar, então deixa aqui sem nada. Aí 1 mais a taxa ao mês elevado a 2. Então, esse 2, quando vai para o outro lado, vai como raiz, então fica raiz de 1,69. E a raiz de 1,69 é igual a 1,3. Então, esse 1 que está somando, quando vem para o outro lado, ele vem negativo, menos 1. Então, por isso que ficou que a taxa mensal é 0,3 ou simplesmente 30% ao mês. Beleza, pessoal? Pois então, vamos lá. Certo, pessoal? Então, nesse primeiro vídeo a gente vai ficar aqui, né, a gente falou sobre o regime de juro composto, né, explicou como é que funciona, qual a forma que utiliza, e caso se precise converter a taxa de juros, né, a gente vai utilizar não mais aquela proporcionalidade, a gente vai utilizar agora a chamada taxa equivalente, tá bom? Pois obrigado, bons estudos, qualquer coisa estou à disposição, os tutores também acredito que estejam bem à disposição de vocês, tá bom? E boa sorte aí e até a próxima. Valeu, pessoal.